Com relação, então, ao efeito fotoelétrico, tá? O que é isso? Basicamente, seria tipo a capacidade, por exemplo, né, de uma radiação eletromagnética, ou seja, de uma luz, gerar corrente elétrica, fotoelétrico, tá? Então, o que se observava lá na época, lá de 1900 e pouco, né? Se eu incidisse uma determinada luz sobre um metal, tá? Haveria a possibilidade dessa luz ejetar elétrons dessa superfície, gerando, então, uma corrente elétrica, tá? Certo, então eu mostro ali para vocês como que foi o experimento, tá? Então, eles tinham assim, eles colocavam duas placas metálicas, certo? Uma das placas era conectada a uma bateria, né, que iria fornecer, então, uma certa energia, tá? E essa bateria era conectada numa lâmpada. A outra placa, né, que a princípio não tinha energia nenhuma, certo? Ela estava conectada na lâmpada. Então, para fazer a lâmpada acender, o que a gente precisa? Fechar o circuito, certo? Bom, como é que eles iam fechar o circuito? Através, né, da irradiação, por exemplo, né, de uma luz sobre a placa metálica e ejetando os elétrons dessa placa, né? E aí nós fecharíamos a corrente, tá? Isso é o que era esperado. Então, olhem ali, o que eles fizeram, tá? Imaginem que essa placa que está conectada na bateria, ela era feita de potássio metálico. Então, o que acontece? No potássio, quando você vai lá e coloca uma luz vermelha, né, sobre ele, quando você incide essa radiação, né, com o comprimento de onda ali, frequência do vermelho, ela é capaz, por exemplo, até de agitar os elétrons, né, vocês podem observar ali em azulzinho, então ela agita os elétrons, mas os elétrons continuam ali na superfície metálica. Os elétrons não são ejetados, a lâmpada não acende. Ok. Aí eles vão lá e trocam de lâmpada, ok? Quando eles trocam de lâmpada, eles colocam uma lâmpada violeta, ou seja, uma lâmpada de uma maior frequência, né? E aí o que eles observam? Que os elétrons que estão ali na superfície metálica, eles tanto, né, têm essa questão do movimento, da energia cinética, quanto são ejetados a ponto de ligar a lâmpada. Ok. Outro teste que eles fizeram era referente à intensidade da lâmpada. Então, imaginem lá a lâmpada vermelha. Se a lâmpada vermelha, né, tá ligada de forma fraca ou forte, eles observaram o quê? Que não importa, mesmo ela sendo ligada de uma forma assim mais intensa, digamos assim, ou seja, mais radiação vermelha fosse emitida sobre a superfície metálica, os elétrons não seriam ejetados de todo jeito. Mas eles observaram que quando era violeta, se a violeta fosse fraca, né, os elétrons eles eram ejetados numa certa energia cinética, numa certa velocidade. E quando aumentava a intensidade, né, no caso da lâmpada, ela continuava ejetando e os elétrons iam mais rapidamente, né, eles aumentavam a sua energia cinética ainda, quando a intensidade era maior, tá? Então, vamos lá. O que o comportamento ondulatório, né, concluía, né? Que se fosse uma onda, a radiação eletromagnética, né, essa onda iria transferir, digamos, o seu movimento para os elétrons e os elétrons eles seriam ejetados do material. Foi observado isso? Nem sempre. O que depende? Depende da frequência. Então, ondas de baixa frequência, como no caso do vermelho, isso não foi observado. Eu tive que colocar uma certa frequência, ou seja, né, uma certa energia, para que os elétrons fossem realmente ejetados do meu material. Então, não é sempre que acontece isso. Em segundo, a amplitude da radiação deveria aumentar a sua energia cinética. Nem sempre, né? Então, o que foi observado? Eu poderia, na vermelha, né, até aumentar, por exemplo, a parte ali da amplitude da onda, né, da amplitude da oscilação. Então, imaginem, quando eu tenho uma maior oscilação, significa, né, que se fosse ondulatório, o elétron, né, ele deveria ter uma maior energia cinética, né, porque é como se a gente associasse a uma energia potencial, né, quanto maior é o movimento, ou seja, maior é o pico que você tem que fazer, quando você está lá em cima, você adquire mais energia potencial
e desce, certo? Se o teu pico de crescimento é menor, né, a energia que você adquiriu é menor para ser transformada em energia cinética, né? Então, o esperado é que se fosse uma onda, o movimento, né, é que a amplitude aumentaria a energia cinética. O elétron ia sair, ia dar um pico mais alto, ele ia ter mais energia cinética, mais velocidade para, né, ejetar, por exemplo. Mas isso não foi observado para vermelha, não adiantou, tá? Tu pode colocar ali qualquer intensidade que não aumentou a energia cinética, né? E no caso ali da frequência, né, o que se esperava? Bom, a frequência é a questão das oscilações lá das ondas. Então, imaginem que cada oscilação por uma unidade de tempo arrancasse um elétron, né? Então, a gente iria esperar o quê? Quanto maior fosse a frequência, maior o número de elétrons ejetados, né? Ou seja, a minha corrente elétrica seria maior com a frequência, tá? Foi observado isso experimentalmente? Não, não foi. Né? Então, o que a gente observava, na verdade? Que se, por exemplo, uma radiação vermelha fosse emitida, né, ela não seria capaz de ejetar elétron nenhum. Se uma verde fosse emitida, né, que tem uma maior frequência, alguns seriam ejetados e eles teriam uma certa energia cinética. E quando eu colocasse, né, o violeta, que tinha mais frequência, além do violeta ejetar os elétrons, ele ainda ia aumentar a velocidade, ou seja, a energia cinética desses elétrons, tá? Então, a conclusão era, nem toda radiação consegue ejetar os elétrons, tá? Então, aquela quantidade de movimento ali transferida pela onda tá meio suspeita. Tá? A amplitude, na verdade, ela aumenta a quantidade de elétrons que são ejetados, né? O que também não era, assim, não teria como se explicar pelo comportamento ondulatório, e que a frequência, na verdade, ela era capaz de ejetar os elétrons e aumentar a sua energia cinética. E aí, o Einstein vai lá e propõe uma solução, né? Como é que ele ia fazer para propor? Ele pensou o seguinte, bom, eu vou utilizar a teoria do Planck, onde o Planck associa frequência com energia. Mas, né, como onda não está dando para explicar, então eu vou pensar, né, nessa radiação como uma partícula, tá? Então voltou lá no Newton. Só que daí, para não ficar bem como Newton, ele pensou o seguinte, eu vou associar como uma partícula, mas uma partícula de massa nula, né? Ou seja, uma partícula, no caso, um comportamento de partícula, mas que não é matéria, porque se fosse matéria não dava certo. Olha só. Então, essas partículas de massa nula, que foi aí até que nós mudamos a definição lá, né, de matéria, né? Essas partículas de massa nula, em repouso, nós chamaríamos de fótons, certo? Então, a radiação eletromagnética para o Einstein é feita de fótons, que são partículas com massa nula. Ok. E ele dizia o seguinte, que esses fótons, eles também têm uma quantidade de energia que está associada, né? No caso, essa radiação tem uma quantidade fixa de energia que está associada a ela, e que essa quantidade de energia depende da frequência da minha radiação. Então, quanto maior a frequência da radiação, mais energia ela tem. Por que ele precisava associar como partícula, tá? Olha só, como é que ele ia fazer para explicar o primeiro ponto? No caso, assim, que não é qualquer radiação que consegue ejetar os elétrons, tá? Imagine que a radiação é feita dessas partículas que são fótons, né? Como que você faz, por exemplo, tá, para fazer com que algo saia da sua inércia, né? Ou seja, entre em movimento? Você precisa exercer uma força suficiente para que aquilo entre em movimento. Ou seja, não é qualquer energia que vai vir colidir com os elétrons e fazer eles ejetar. Não, eu preciso de uma quantidade de energia suficiente para que, né, esses fótons eles venham, batam, transfiram a sua quantidade de movimento e arranquem os elétrons, tá? Então eu preciso de uma certa energia para ejetar, não é qualquer energia, tá? Por isso que tinha que ser uma partícula.
Outra coisa, ele viu que a amplitude, por exemplo, né, ou seja, a intensidade da minha radiação fazia com que mais elétrons fossem ejetados. Então, isso também ele conseguia explicar por partícula, porque pensa, se uma luz está emitindo pouca radiação, é porque ela tinha poucos fótons, ou seja, poucas partículas. Mas se ela fosse com uma radiação mais intensa, ela tinha mais fótons, né? Então, imagine, se eu tenho mais fótons incidindo sobre o meu material, né, naquela certa velocidade, cada fóton, se cada um fosse capaz de ejetar um elétron, eu teria mais elétrons ejetados, quanto maior fosse a amplitude, ou seja, a intensidade daquela radiação. E com relação à frequência, também dava para explicar, né? Porque olhem só, se só em certas frequências, né, eu conseguiria ejetar os elétrons, né, significa o quê? Que a frequência, como está relacionada a uma quantidade de energia, eu preciso de uma certa energia para arrancar o elétron, né? Mas, além disso, os elétrons, eles adquiriam uma energia cinética, né? Então, se a frequência era alta, o suficiente para arrancar, por exemplo, no caso da luz verde, se viesse uma luz verde, que é de uma intensidade média, tá? Quer dizer, que é de uma frequência média, ela teria energia suficiente para ejetar, mas a energia excedente, digamos, ia dar um certo movimento para os meus elétrons. Mas se a frequência da radiação fosse maior, como é o caso da violeta, ou seja, eu tenho mais energia associada à violeta, essa violeta seria capaz de transferir a sua energia para o elétron a ponto de arrancar ele, mas ainda ia sobrar energia, que no caso era uma energia maior do que a verde, e faria com que a energia cinética aumentasse, tá? Não sei se deu para vocês entenderem. Então, se a energia é baixa, né? Se a energia é baixa demais, ela não é capaz de ejetar. Se ela é média, né? Ela é capaz de ejetar, né? Ou seja, arrancar os elétrons, porque ela vai colidir com os elétrons, ela arranca, mas também dá uma certa velocidade, né? Porque vai exceder, digamos, a quantidade ali que o elétron precisava para ejetar. E se a frequência é maior, eu tenho mais energia, então além de colidir e colocar esse elétron em movimento, né? Ela ainda aumenta a sua velocidade, tá? Ok? Então foi assim que o Einstein, né, explicou, por exemplo, que o efeito fotoelétrico, na verdade, ele estava associado ao fato de que as radiações eletromagnéticas, elas eram feitas de partículas chamadas fótons, que eram partículas de massa nula. Mas aí o pessoal, né, foi lá pegar no pé do Einstein, porque tipo assim, tá, o pessoal falava que era partícula, depois foi para onda, e daí agora tu quer dizer que é uma partícula de novo, mas a gente já sabe que tem coisas que não dá para explicar como partícula. A gente já sabe lá que o fenômeno, por exemplo, de difração não fecha para partícula. Daí, como é que fica, tá? Então Einstein propôs o seguinte: na verdade, eles se comportam como as duas coisas, né? É diferente, gente, quando a gente está tratando de algo macroscópico, então é mais difícil de você observar esse comportamento, né? Por exemplo, tanto onda-partícula, né? Mas lá se tratando a nível atômico, né? Vejam, são análises microscópicas, então fica mais evidente esse comportamento. Então ele pensou no seguinte: olha, vai existir fenômenos, né? Onde o comportamento lá das radiações, né, vai ser como uma onda. E vai ter para alguns fenômenos, né, essas radiações vão se comportar como uma partícula, né? Uma partícula que não é de matéria, né? Salva isso, uma partícula que não é de matéria, né? Porque não tem uma massa de repouso, né? Isso que ele quis dizer. É daí que vem a questão da velocidade da luz, enfim, né? Inclusive, o Einstein, por mais que ele tenha sido conhecido pela teoria da relatividade, ele ganhou o Nobel por causa do efeito fotoelétrico, tá? Foi por causa dessa comprovação aí, né? Que, na verdade, comprovou também o que Planck havia sugerido teoricamente, né? Então, ele conseguiu associar experimentalmente o que o Planck havia
observado, tá?